Caros alunos do 7º ano, já me conhecem, meu nome é Josenberg, e vamos trabalhar o primeiro tema do material que vocês ou receberam ou irão receber sobre trilha de aprendizagens. Para quem não recebeu, lá na plataforma do Google Sala de Aula, está lá o link para vocês terem acesso. O tema 1 é um assunto bastante simples. É uma aulinha curtinha, no máximo 4 minutos a gente termina, só para colaborar um pouquinho, para ajudarem vocês a responder a questão. A apostila traz 2 documentos falando sobre as quitandeiras. Vou ler um pedacinho do trecho 1 e um pedacinho do trecho 2. No século XVIII e XIX, muitos estrangeiros que estiveram no Brasil desenharam, fotografaram e escreveram sobre mulheres vendendo mercadorias nas ruas e nas cidades brasileiras. Então aqui está dizendo o seguinte, que no Brasil quase que inteiro tinha as quitandeiras vendendo mercadorias, certo? E agora no texto 2. Em São Paulo não são encontrados negros a percorrer nas ruas como no Rio de Janeiro, transportando mercadorias sobre a cabeça. Um está falando que na maior parte do Brasil existiam as quitandeiras e o outro documento está dizendo que São Paulo não tinha as quitandeiras. E a questão é, esse documento também fala sobre as quitandeiras. É lógico que os dois falam sobre as quitandeiras. Você sabe quem eram as quitandeiras, como eram caracterizadas, onde trabalhavam? Então é o seguinte, a questão está pedindo o seguinte, que você fale quem eram as quitandeiras, como elas eram caracterizadas, certo? Então vamos lá. As quitandeiras eram as escravizadas ou negras alforriadas. Ou seja, as escravizadas era aquela mulher negra que era, infelizmente, proprietário do seu senhor, que vendiam doces, vendiam frutas, vendiam legumes nas ruas, principalmente no Rio de Janeiro, certo? E as alforriadas são aquelas que eram escravas, mas que passou a ser livre porque comprou a sua própria liberdade e praticava esse comércio, certo? Essas eram as quitandeiras, são as mulheres que eram escravizadas ou ex-escravas, né, alforriadas, que praticavam comércio nas ruas, principalmente no Rio de Janeiro, né, que era considerada a cidade mais importante nessa época que o documento traz, certo? E como elas eram caracterizadas? Geralmente, a vestimenta delas era parecida com as mulheres de Angola, né, com aquelas roupas saia rodadas e turbante na cabeça. Era assim que elas caracterizavam, certo? Então só uma questão simplesinha, para vocês dizerem quem eram as quitandeiras, né, que eram escravas ou negras alforriadas e que praticavam comércio no centro do Rio de Janeiro. E não pode, o texto não traz essa informação, mas não pode deixar de ser falado que esse comércio praticado por elas acabavam surgindo bastante conflito com o poder público, né? Porque na época o poder público no Rio de Janeiro era racista e queriam tanto os negros como os descendentes longe do centro da cidade. Não gostavam que eles praticavam comércio e acabavam perseguindo essas mulheres. Acabavam perseguindo. E no contexto da época, o Rio de Janeiro estava sofrendo algumas transformações, né? Abrindo para a modernidade, abrindo grandes avenidas, acabando com os cortiços, e era mais um motivo para perseguir essas mulheres quitandeiras, tá bom? E até a próxima aula.